Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar juntamente com vocês os jogos de palpites de futebol do dia 2 de novembro de 2022, a nossa quarta-feira de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. E sem mais delongas, vamos estar iniciando nosso primeiro palpite nesta quarta manhã de Liga dos Campeões pelo jogo do Chelsea vs Dinamo Zagreb, que tem início às 17 horas. A odd de momento paga 1,30 para o Chelsea, 9 para o Dinamo e 5,50 para o empate. Na classificação, o Chelsea, primeiro colocado em 5 jogos, com 10 pontos ganho, 8 gols marcados, 3 gols sofridos, com uma derrota, um empate e 3 vitórias. O Dinamo Zagreb é o quarto colocado em 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, 3 gols marcados, 9 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Atuando em casa, o Chelsea vem somando 1 vitória, 1 empate e 1. Sim, e a equipe do Dinamo Zagreb vem aí na última colocação, ainda não conseguiu pontuar atuando fora de casa. Lembrando que em sequência individual, a equipe do Dinamo vem a 3 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a sofrer nos últimos 6 jogos. O Chelsea foi a primeira equipe a marcar em 6 dos últimos 8 jogos, sofreu gol nos últimos 3 jogos. O último confronto deu o Dinamo atuando em casa pelo placar de 1-0, retornando à classificação. O Dinamo tem chances matemáticas no mínimo de se classificar para a Liga Europa com um tropeço do Red Bull Salzburgo, e o Chelsea quer ficar na primeira colocação de qualquer forma. Diante disso, vamos com a dica Casa Vence, probabilidade 2-0 Casa. Vamos agora para o jogo do Milan versus Red Bull Salzburgo, mesmo grupo, com início às 17 horas. A odd 1,50 para o Milan, 7 para o Salzburgo e 4,30 para o empate. Na classificação, o Milan, segundo colocado em 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 8 gols marcados, 7 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Enfrenta o Red Bull Salzburgo na terceira colocação com 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, 5 gols marcados, 6 gols sofridos. O grupo embolado, 3 equipes brigando por 2 vagas. Aqui é confronto direto, quem vencer fica com a vaga na próxima fase da Liga dos Campeões da Europa. Atuando em casa, o Milan não vem fazendo bons jogos, já que vem de 1 vitória e 1 derrota, e a equipe do Red Bull fora de casa vem de 2 empates e ainda não conseguiu vencer. Em sequência individual, a equipe do Milan, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu mais de 2,5. Em 6 de 8, o Salzburgo foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7, saiu ambos marca. O confronto mais recente foi 1-1. Bom, se você é aquele camarada que acredita em superstição ou acredita em uma boa odd de mini opção de possível zebra, essa é a oportunidade. Diante disso, vamos com a dica fora com empate, pagando uma odd aí aproximadamente de 2,50, ou também um fora com empate ao intervalo, também seria muito plausível nessa partida, para você não ficar em cima do muro. Fora com empate ao intervalo, deve estar pagando uma odd de 1,70. Probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o grupo F da Champions, o jogo do Real Madrid versus Celtic, que tem início um pouco mais cedo, às 14h45. A odd paga 1,25 para o Real, 9 para o Celtic, 7,50 para o empate. E na classificação, a equipe do Real Madrid, em 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 10 gols marcados, 5 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Já a equipe do Celtic, em 5 jogos, 2 empates, 3 derrotas, 3 gols marcados, 10 gols sofridos, 2 pontos conquistados, ainda não conseguiu vencer. O Real Madrid atuando em casa vem com 100% de aproveitamento, com 2 vitórias consecutivas. E em sequência individual, a equipe do Celtic vem a 5 jogos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 3 jogos, saiu ambos marca para o Real em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a marcar em 8 de 10, em 4 de 5 saiu mais de 2,5 para ambas as equipes. O Celtic venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar nos últimos 5 jogos. Confronto mais recente, fora de casa, a equipe do Real Madrid venceu por um placar de 3-0. Só depende de si para ficar com a primeira colocação, já que perdeu para o RB Leipzig atuando fora de casa no último jogo da Champions, e pela Espanha La Liga empatou em casa diante do Girona.
Para essa partida, o Real é o favorito. Vamos com a dica Casa vence, probabilidade 3-0 Casa. Vamos agora para o grupo G da Champions, para o nosso próximo palpite do dia. O jogo do FC Copenhague versus Borussia Dortmund, com início às 17 horas. A odd de momento paga 4,33 para a vitória do Copenhague, paga 1,70 para a vitória do Borussia Dortmund e paga 4,33 para o empate. Na classificação, a equipe do Copenhague é o último colocado, ainda não conseguiu vencer em 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas. 0 gols marcados, 11 gols sofridos, 2 pontinhos conquistados, justamente com empate diante do Manchester City. Empatou com o Manchester City. O Manchester City teve chance de ganhar, mas ficou no empate. E o Borussia Dortmund, meu amigo, vem na quinta colocação e vem na segunda colocação em 5 jogos, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 9 gols marcados, 4 gols sofridos, 8 pontos conquistados. E em sequência individual, o Dortmund vem a 4 jogos sem derrotas. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols para a equipe do Copenhague. Último confronto 3-0 para o Borussia, atuando em casa, e tem novamente uma chance de conseguir um bom resultado, já que depende das suas próprias forças para conseguir uma vaga na próxima fase, já que o Sevilla, se vence, iguala aí na pontuação, mas está muito difícil diante do saldo de gol, vai enfrentar o Manchester City. Então, matematicamente, acredito numa vitória do Borussia Dortmund. Vamos com a dica fora com empate anula, probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para o nosso próximo grupo, grupo H, o nosso próximo palpite. O jogo da Juventus versus o PSG, com início às 17 horas. A odd de momento paga 1,60 para o PSG, 4 para o empate e 5,50 para a Juve. Na classificação, a equipe da Juve é a terceira colocada em 5 jogos, com apenas uma vitória e 4 derrotas, e fazendo uma campanha terrível igual o Maccabi Haifa. 8 gols marcados, 11 gols sofridos, 3 pontos conquistados. O Maccabi Haifa até que explica essa campanha dele, porque está em um grupo com equipes mais qualificadas do que sua equipe. Já a Juventus poderia muito bem brigar aí pela segunda colocação diante do Benfica e não conseguiu fazer isso, e agora quer se classificar para a Liga Europa. Não sei não, essa Juventus, hein? Já fez feio na temporada passada e vem fazendo pior ainda nesta temporada. O PSG vem na primeira colocação com 11 pontos conquistados em 5 jogos, a mesma pontuação do poderoso Benfica, 14 gols marcados, 6 gols sofridos, com 3 vitórias e 2 empates. Lembrando que, em sequência individual, a equipe do PSG do Lionel Messi, Mbappé e Neymar Júnior vem com 4 vitórias consecutivas, a 32 jogos sem derrotas, ou seja, 32 jogos de invencibilidade. Em 4 dos últimos 5 jogos, venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar gols. Em sequência geral, no confronto direto, o mais recente deu o PSG por um placar de 2-1. Bom, para essa partida, acredito que o PSG vai jogar para se classificar na primeira colocação e também para atrapalhar a vida da Juve. Então, diante disso, acredito que o PSG consiga mais uma vitória. Vamos com a dica fora com empate anula, e também acredito num bom jogo aí para um suposto mais de 2,5 gols, probabilidade 3-1 fora. Vamos agora para o jogo do Maccabi Haifa versus Benfica, com início às 17. Na classificação, a equipe do Maccabi Haifa em 5 jogos, apenas uma vitória e 4 derrotas, 6 gols marcados, 15 gols sofridos, 3 pontos conquistados. E o Benfica em 5 jogos, segundo colocado com 3 vitórias e 2 empates, 10 gols marcados, 6 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Em sequência individual, o Benfica vem de 4 vitórias consecutivas a 27 jogos de invencibilidade. Saiu ambos marcas em 5 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5, e o Haifa sofreu gol nos últimos 3 jogos. Último confronto, 2-0 Benfica, a odd paga 4,75 para a equipe do Maccabi Haifa e paga 4,20 para o empate e 1,61 para a vitória do Benfica. Para essa partida, acredito que o Benfica possa muito bem conseguir um bom resultado. Diante disso, vamos com a dica fora vence, probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para o Brasileiro Série A, sim, o jogo do América Mineiro versus Internacional, com início às 16 horas, um horário diferenciado, dia de quarta-feira. Bom, a odd de momento paga
2,75 para a equipe da casa, 2,75 para o visitante, 3,10 para o empate. Na classificação, a equipe do América Mineiro é o 11º colocado em 34 jogos, com 46 pontos conquistados, 33 gols marcados, 36 gols sofridos. Enfrenta o Internacional na segunda colocação, 34 jogos, 64 pontos conquistados, 52 gols marcados, 30 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do América Mineiro é o 11º colocado novamente em 17 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. 20 gols marcados, 17 gols sofridos, 27 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Inter é o 4º colocado em 17 jogos, com 6 vitórias, 8 empates e 3 derrotas, 17 gols marcados, 16 gols sofridos, 26 pontos conquistados. Em sequência individual, o Inter vem a 13 jogos sem derrotas, o América vem a 3 jogos sem vitória, a 3 jogos sofreu gol, em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols para o Inter, em 6 de 7 saiu ambos marca e mais de 2,5 para o América. Em confronto direto, o Inter vem de 4 jogos sem derrotas, o América sofreu gol nos últimos 4, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols. Último confronto, 1-0 Inter para essa partida. Vamos com a dica fora com empate, probabilidade 1-0 fora. Vamos para o nosso próximo palpite do dia e análise de aposta esportiva. O jogo do Atlético Goianiense versus Santos, com início às 19 horas. A odd paga 2,25 para o Goianiense, 3,40 para o Santos e 3,20 para o empate. Na classificação, essa equipe do Atlético Goianiense vem na 18ª colocação, em 34 jogos, 33 pontos conquistados, 34 gols marcados, 51 gols sofridos. Enfrenta o Santos na 12ª colocação, em 34 jogos, 11 vitórias, 43 pontos conquistados, 40 gols marcados, 33 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Atlético Goianiense não vem fazendo uma boa temporada. 15ª colocação, em 17 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, 19 gols marcados, 19 gols sofridos, 22 pontos conquistados. Enfrenta o Santos fora de casa na 14ª colocação, em 17 jogos, 3 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, 13 gols marcados, 17 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Em sequência individual, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu ambos marca para o Goianiense. Confronto mais recente deu Santos. Para essa partida, vamos com a dica casa com empate. Vamos agora para o nosso próximo palpite de futebol, para o jogo do Flamengo versus Corinthians, que tem início às 21h30. A odd de momento paga 1,70 para a equipe do Flamengo, 4,75 para a vitória do Corinthians e 4 para o empate. Na classificação, o Flamengo é o 3º colocado em 34 jogos, com 61 pontos conquistados, 56 gols marcados, 32 gols sofridos. Enfrenta o Corinthians na 5ª colocação, em 34 jogos, 58 pontos conquistados, 39 gols marcados, 32 gols sofridos. Atuando em casa, o Flamengo é o 4º melhor mandante da competição, em 17 jogos, 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 35 gols marcados, 11 gols sofridos, 36 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Corinthians é o 8º melhor visitante, em 17 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, 16 gols marcados, 22 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Em sequência individual, o Flamengo vem de 5 vitórias consecutivas, a 8 jogos sem derrotas. Foi a primeira equipe a marcar nos últimos 5, venceu o primeiro tempo em 4 de 5 e o Corinthians saiu menos que 3 gols nos últimos 5 jogos. No confronto direto, o Flamengo vem a 4 confrontos sem derrotas, foi a primeira equipe a marcar em 8 de 10 e em 6 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O último confronto mais recente deu empate em 1-1 e o Flamengo venceu nas penalidades, por isso que é campeão da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores. Mais um duelo entre Dorival Júnior versus Vitor Pereira. Para essa partida eu vejo um jogo aberto, já que o Flamengo já está classificado para a próxima temporada de Copa Libertadores e o Corinthians quer ficar aí entre os 4 melhores colocados. Então precisa vencer o Flamengo de qualquer forma. Diante disso, acredito em um jogo para mais de 1,5 gol. E também vejo um jogo aberto para casa ou fora conseguir um bom resultado, já que você, um casa fora está pagando 1,22, se você é corintiano, fora com empate, pagando uma boa odd de 2,10, já acreditando em uma opção de mínima possível zebra, probabilidade 2-1 jogo.
Vamos agora para o jogo do Palmeiras versus Fortaleza, com início às 21h30. A odd paga 1,40 para o Palmeiras, 4,75 para o empate e 8 para a equipe do Fortaleza. É o duelo do Abel Ferreira versus Vojvoda. Bom, a equipe do Palmeiras, primeiro colocado em 34 jogos, 74 pontos conquistados, com 59 gols marcados, 22 gols sofridos, enfrenta o Fortaleza na nona colocação em 34 jogos disputados, 48 pontos conquistados, 37 gols marcados, 34 gols sofridos. Atuando em casa, o Palmeiras é o segundo melhor mandante da competição, atualmente vem em 17 jogos de 11 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 33 gols marcados, 11 gols sofridos, 37 pontos conquistados. Fortaleza em 17 jogos, sétimo colocado fora de casa, com 7 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, 20 gols marcados, 22 gols sofridos, 23 pontos conquistados. Lembrando, em sequência individual, o Palmeiras vem a 10 jogos sem derrotas, a equipe do Fortaleza vem a 8 jogos sem derrotas, ou seja, ambas as equipes vêm aproximadamente a 10 jogos sem perder. Em 7 dos últimos 8, o Fortaleza foi a primeira equipe a marcar. E o confronto mais recente deu Fortaleza. É um jogo bastante equilibrado tecnicamente. O Fortaleza ainda, quem sabe, quer uma vaga na preliminar da Copa Libertadores, tem chances matemáticas. E o Palmeiras precisa vencer de qualquer forma se quiser levantar o título nesta noite. Para essa partida é o mesmo retrospecto do jogo do Flamengo. Vamos acreditar no jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. E também acredito que o Fortaleza possa surpreender a equipe do Palmeiras no fora com empate como dica de mini opção de possível zebra. Então é isso. Essas são as análises de aposta esportiva, análise de jogos de futebol. Iremos deixar aquele bilhete pronto, como já é de costume aqui no nosso canal. Pegando pela Liga dos Campeões, vamos deixar para vocês vitória do Real Madrid, vitória do Chelsea e vamos pegar essa vitória da equipe do Manchester City. Então, Chelsea, Real Madrid e Manchester City é a tripla do canal Dicas do Apostador. Então é isso. Fique, nos aguardamos que retornamos amanhã. Fui!